Gostar ou amar? Os termos são iguais? Vamos ver nesse estudo, né? Porque tem uma grande diferença entre gostar e amar. Os termos, apesar de serem sinônimos, de acordo com a nossa língua portuguesa, na verdade eles expressam um sentimento em direção oposta. Quando você gosta de algo, é porque você sente prazer nesse algo. Mas quando você gosta de alguém, é porque essa pessoa te faz bem. Já no amor, quando você ama verdadeiramente uma pessoa, é porque você quer o bem dessa pessoa, mesmo que com dano próprio ou mesmo que essa pessoa não te trate bem. Portanto, no gostar, o foco do benefício é você mesmo. Já no amar, o beneficiado é a outra pessoa. Quando você entende essa diferença entre esses dois conceitos, aí fica mais fácil de você compreender o que Jesus diz sobre amar os nossos inimigos. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 5,44. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Olha só que expressão forte, né? Jesus não está pedindo para você gostar do seu inimigo, mas sim para você amar os inimigos. Isso quer dizer que o desejo que temos que ter em relação aos nossos inimigos é o de orar por eles, desejar bem, desejar que eles se dê bem na vida, né? Ou se ele sofrer um acidente, você estiver passando por ele, você vai parar e você vai socorrer ele, vai ajudar ele, vai corresponder a isso, não por causa do benefício que ele te traz, mas porque você ama. O amor você ama, né? E desejar que tudo vá bem com ele, dentro das possibilidades até de fazer essas situações darem certos para a vida dele, né? Quando você ama uma pessoa, o foco não é o seu bem-estar. Quando você ama, o foco não é o seu bem-estar, nem o que você gosta ou não gosta. Quando você ama, o foco são as carências e necessidades que o outro necessita, mesmo que o outro não mereça, mesmo que você não esteja disposto a fazer, mas por amor você faz, por amor a outra pessoa, não por causa do benefício que você vai trazer. E na Bíblia nós temos dois termos distintos da língua grega. A Bíblia foi escrita em grego. E aí certas palavras, elas têm uma certa dificuldade de traduzir para o nosso português, porque não acham uma palavra correspondente, né? E esses termos aí são o ágape e o filéu. Todos eles foram traduzidos por amor, mas o filéu, o amor filéu, ele é o amor fraternal, de amizade, de reciprocidade. Ele depende do objeto amado. O amor filéu, ele depende da pessoa amada, daquilo que ela vai te dar de resposta. Então, ou seja, o amor filial espera uma resposta. Já o amor ágape é o amor incondicional e sacrificial, que vai além das emoções, sendo manifestado inclusive em ações de bondade e compaixão, mesmo por aqueles que nos tratam mal. É uma virtude, né? Vamos encontrar o amor filial em vários textos bíblicos que indicam, na verdade, essa reciprocidade. Olha só alguns textos que a palavra de Deus coloca, onde você percebe essa reciprocidade. Lá em Tiago 3,15, Paulo vai dizer assim: saúdam-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam. Olha só, os que nos amam, há uma reciprocidade, os que nos amam na fé, a graça seja com todos vós, amém. Lá em João 16:27, nós vamos ver Deus usando o filéu, justamente numa expressão onde você percebe uma certa reciprocidade entre Deus e os homens ali, onde Jesus está mencionando. Pois o mesmo Pai vos ama, e esse ama aí é filéu, visto como vós me amastes. Olha só, essa expressão aqui está dando uma resposta do amor de Deus àqueles que estão amando a Cristo, né? E pelo fato de, lá em João 16:27, falar, crer e vocês terem crido que eu saí de Deus. Olha só, há uma reciprocidade nessa parte, né? Já o amor ágape nós vamos encontrar em textos onde não se tem a reciprocidade, pois o amor ágape não depende do objeto amado. Ele é uma virtude que sai de quem ama, não depende do que irá receber em troca, né?
João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, amou com ágape, amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou os justos somente, Deus amou a todos, independente da sua natureza, das suas atitudes, da sua malignidade ou da sua bondade. É algo muito forte da parte de Deus, né? 1 Coríntios 13, de 1 a 7, é um texto também bastante conhecido, né? E diz o seguinte, Paulo lá: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ele vai lá expressar uma série de situações nesse sentido, de que não adianta você ser a bondade, ou falar dons de profecia, conhecer todos os mistérios, ou ter toda a fé, de maneira a transportar os montes, né? Ou dar toda a sua fortuna para os pobres, né? Se você não tiver amor, nada disso aproveitaria. E ele vai concluir: porque o amor é sofredor, é benigno. O amor ágape, o amor de Deus, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca, o amor ágape não busca os seus interesses, ele não se irrita, não suspeita mal, olha só, não folga com a justiça, com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espere e tudo suporta. E lá em 1 João 4,8, Jesus vai falar o seguinte: aquele que não ama com o ágape não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é ágape, Deus é amor. Quem não ama com amor ágape não conhece a Deus, né? E outro texto bastante conhecido da palavra de Deus é o diálogo de Jesus com Pedro, onde as duas palavras, o ágape e o filéu, estão sendo empregadas. E lá em João 21, 15 a 17, que retrata esse diálogo, né, diz o seguinte: depois de terem jantado, disse Jesus, depois da ressurreição, ali Jesus aparece ali para os discípulos na praia, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama? E aí Jesus aplica o ágape ali, né? Você me ama mais do que a estes? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro falou: eu te amo com amor filéu. Jesus perguntou: você me ama, ágape? Jesus falou: sim, eu gosto de você. Aí Jesus falou: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me com ágape? Me ama com ágape? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você, te amo com filéu, sabe que eu gosto. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, você gosta de mim? Você me amas com amor filéu? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto do Senhor. Respondeu com amor filéu. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha só, o desafio de Jesus para Pedro era que Pedro amasse ele com um amor ágape. E Pedro todas as vezes respondeu: eu gosto do Senhor, eu gosto do Senhor, por causa daquilo que o Senhor me faz. Praticamente seria isso. Nós não temos aqui ainda a manifestação do Espírito Santo, que vai acontecer só em Atos 2. E depois disso, Pedro passou a servir ao Senhor, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa, a ponto de ser morto, crucificado, de cabeça para baixo, né? Então essas explicações aí, elas nos ajudam a entender porque muitos relacionamentos de amizade, de irmãos, de marido e mulher, eles têm grande dificuldade de caminhar junto, pois estão baseados em grande parte nesse gostar e não gostar, no amor filéu. Pensam estarem baseados em um amor verdadeiro e sacrificial. Eu amo, vou morrer por você e tudo, mas na verdade estão baseados tão somente nesse amor filéu. E com isso eles buscam benefício que o outro irá lhe proporcionar. A pessoa ama porque o outro lhe faz bem. Esse não é o amor de Deus, né? E quando esse benefício não vem, quando essa reciprocidade não acontece, as expectativas elas dão lugar à frustração. E o sentimento de gostar, ele muda para o sentimento: agora eu não gosto mais. E como não gosta mais, aí o relacionamento fica prejudicado, as brigas tomam conta e o resultado são as inimizades entre os irmãos, entre os amigos, e no casamento aí vem o divórcio, porque não amo mais, não ama mais não gosta mais, né? Ou seja, parou de receber aquilo que queria e agora não tem mais nada para oferecer, né? Até porque tem um detalhe muito importante nessa questão,
Porque as pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus, elas não têm o amor de Deus, elas não conhecem o amor de Deus, elas não têm dentro de si o amor de Deus. Porque esse amor de Deus, ele somente foi dado àqueles que estão em Cristo. Olha lá, Romanos 5, 1 ou 8. Ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, o ágape, está derramado em nossos corações. E como é que esse amor foi derramado? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que derrama o amor de Deus nos nossos corações. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus não morreu esperando assim, ó, eu vou morrer, vocês consertam aí. Não. Jesus morreu por nós sendo ainda pecadores, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom, alguém ouse morrer por causa da recompensa. Mas Deus prova o seu amor ágape para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Por isso o Salmo 37:5 vai falar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Deus vai te encher do amor dele por você. E você poderá então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e o Espírito Santo derrama esse amor ágape na sua vida, então a partir desse momento você vai conseguir amar a Deus e amar as outras pessoas com o amor que Deus tem te amado, o amor que Deus tem te dado. Olha só, Jesus inclusive orou sobre isso lá em João 17, 25, 26. Jesus fala assim, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Olha o que Jesus falou, o amor que o Senhor tem me amado, que esteja onde? Nos discípulos, naqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E eu, a presença de Jesus, também neles esteja através do Espírito Santo. Por isso, vamos entregar nossa vida para Jesus, para que o Espírito Santo nos encha com amor ágape e nós possamos amar as pessoas, não com amor filéu apenas, mas também com amor ágape. E esse vai fazer toda a diferença para os casamentos, para as amizades, para os relacionamentos com os parentes, com o relacionamento com todo mundo, porque você vai amar independente de se o outro te ama, se o outro te faz bem ou se ele não te faz bem. Amém? Que Deus te abençoe com esse grande amor de Deus, em nome de Jesus. Amém?